Ao longo da história, a humanidade sempre foi fascinada pela possibilidade de prever o futuro. Desde os oráculos da antiguidade até os cientistas e visionários modernos, a capacidade de antecipar eventos e tendências sempre exerceu um poder magnético sobre nossa imaginação coletiva. O que realmente surpreende, no entanto, é quando essas previsões se concretizam com uma precisão desconcertante, como se seus autores tivessem realmente conseguido rasgar o véu do tempo e espiar o que estava por vir. Algumas dessas previsões são tão precisas que parecem quase impossíveis, como se o destino estivesse seguindo um roteiro escrito décadas ou até séculos antes. Em 1865, um romance de ficção científica chamado Paris no século XX, escrito pelo visionário Júlio Verne, descreveu um mundo futuro com arranha-céus de vidro, trens de alta velocidade, calculadoras e uma rede global de comunicações. O manuscrito foi rejeitado por seu editor por ser muito implausível e só foi redescoberto e publicado em 1994, revelando a incrível capacidade de Verne de antecipar tecnologias que só se tornariam realidade muitas décadas depois. Sua visão de Paris no ano de 1960 incluía carros movidos a gasolina, elevadores em edifícios e até mesmo uma versão primitiva do que hoje conhecemos como internet. O mais impressionante é que Verne escreveu tudo isso numa época em que cavalos ainda eram o principal meio de transporte e a eletricidade apenas começava a ser compreendida. Igualmente notável foi a previsão feita por um escritor chamado Morgan Robertson em seu livro Futilidade, publicado em 1898. Nele, Robertson descreveu o naufrágio de um enorme navio chamado Titan, considerado inafundável, após colidir com um iceberg no Atlântico Norte. 14 anos depois, em 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso navio da época, também considerado inafundável, afundou exatamente da mesma forma e no mesmo local descrito no livro. As semelhanças são tão numerosas e específicas que vão além da coincidência. Ambos os navios tinham tamanhos similares, 3 hélices, capacidade insuficiente de bote salva-vidas e navegavam a velocidades semelhantes quando colidiram com icebergs. Esta previsão literária é considerada uma das mais precisas e inexplicáveis da história. No campo da tecnologia, poucas previsões foram tão visionárias quanto as de Nikola Tesla. Em uma entrevista para a revista Collier's, em 1926, Tesla previu smartphones e internet sem fio. Quando o sistema sem fio estiver perfeitamente aplicado, a Terra inteira será convertida em um enorme cérebro. Poderemos nos comunicar uns com os outros instantaneamente, independentemente da distância. Não só isso, mas através da televisão e da telefonia, veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos cara a cara, apesar de separados por milhares de quilômetros. Quase um século depois, vivemos exatamente nesse mundo previsto por Tesla, onde dispositivos de bolso nos conectam instantaneamente com qualquer parte do planeta. A ficção científica sempre foi um terreno fértil para previsões que acabaram se tornando realidade. Em 1953, Ray Bradbury publicou Fahrenheit 451, onde descreveu conchas auditivas que as pessoas usavam para ouvir música e se comunicar. Uma descrição surpreendentemente precisa dos fones de ouvido sem fio que usamos hoje. No mesmo livro,
Ele também previu telas planas de televisão que ocupavam paredes inteiras, algo que só se tornaria comum décadas depois. Já Arthur C. Clarke, em seu romance 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, descreveu dispositivos semelhantes a tablets modernos, chamados de newspads, que permitiam às pessoas ler notícias digitalmente, uma visão que se materializou com o lançamento do iPad em 2010. Algumas das previsões mais impressionantes vieram do mundo da ciência. Em 1962, durante uma palestra na Universidade de Illinois, o cientista da computação John Licklider descreveu uma rede galáctica de computadores interconectados globalmente, permitindo que qualquer pessoa acessasse dados e programas de qualquer lugar. Esta visão precedeu a internet em quase 3 décadas. Da mesma forma, em 1964, o físico teórico Peter Higgs propôs a existência de uma partícula subatômica que daria massa a todas as outras, o bóson de Higgs. Esta partícula, apelidada de partícula de Deus, foi finalmente descoberta em 2012, no Grande Colisor de Hadrons, quase 50 anos após sua previsão teórica. No âmbito social e político, George Orwell fez previsões assustadoramente precisas em seu romance 1984, publicado em 1949. Ele imaginou um mundo de vigilância constante, manipulação da verdade e controle governamental sobre a informação. Hoje vivemos em uma era de câmeras de vigilância onipresentes, reconhecimento facial, coleta massiva de dados pessoais e, em alguns países, censura e manipulação da informação em escala industrial. A expressão Big Brother está te observando tornou-se parte do vocabulário comum, refletindo como muitas das preocupações de Orwell se materializaram, ainda que de formas diferentes das que ele imaginou. Outra previsão notável veio do economista John Maynard Keynes, que em 1930, em plena Grande Depressão, escreveu um ensaio intitulado Possibilidades Econômicas para Nossos Netos. Nele, Keynes previu que em 100 anos, por volta de 2030, o padrão de vida nos países desenvolvidos seria entre 4 e 8 vezes maior, e que a semana de trabalho seria reduzida para 15 horas, à medida que a tecnologia aumentasse a produtividade. A primeira parte de sua previsão já se concretizou. O padrão de vida realmente aumentou dramaticamente. Embora a redução da jornada de trabalho não tenha ocorrido como ele esperava, apesar dos ganhos de produtividade. Algumas previsões foram feitas por pessoas que não eram cientistas ou escritores, mas que tinham uma visão única do futuro. Em 1987, o apresentador de televisão Johnny Carson entrevistou o jovem Bill Gates, que então afirmou: "Nossa visão é que, eventualmente, um computador estará na mesa de cada pessoa." Na época, os computadores pessoais eram caros, volumosos e usados principalmente por entusiastas e empresas. Hoje, não só temos computadores em nossas mesas, mas também em nossos bolsos, pulsos e até em nossos eletrodomésticos, confirmando a visão de Gates sobre a ubiquidade da computação. O que todas essas previsões têm em comum é a capacidade de seus autores de observar tendências emergentes e extrapolá-las para o futuro, muitas vezes combinando conhecimento científico com imaginação criativa. Eles não estavam adivinhando aleatoriamente.
mas sim projetando possibilidades baseadas em uma compreensão profunda das forças que moldam a sociedade e a tecnologia. É um lembrete de que o futuro não surge do nada. Ele é construído sobre as fundações do presente, seguindo trajetórias que, para olhos atentos e mentes perspicazes, podem ser discernidas muito antes de se tornarem realidade. À medida que avançamos para um futuro cada vez mais incerto e complexo, vale a pena prestar atenção às previsões feitas hoje por cientistas, futuristas e visionários. Algumas delas, como carros autônomos, inteligência artificial avançada, colonização espacial e biotecnologia revolucionária, já estão começando a se materializar. Outras ainda parecem distantes ou implausíveis. Mas a história nos ensina que muitas das ideias que hoje consideramos fantasiosas podem muito bem se tornar a realidade cotidiana de amanhã. E talvez, daqui a algumas décadas, as pessoas olharão para trás com o mesmo espanto com que hoje contemplamos a precisão visionária de Júlio Verne, Nikola Tesla ou George Orwell. O verdadeiro valor dessas previsões não está apenas em sua precisão, mas no que elas nos revelam sobre nossa capacidade de imaginar e moldar o futuro. Elas nos lembram que o amanhã não é predeterminado, mas sim uma tela em branco na qual podemos projetar nossas esperanças, medos e aspirações coletivas. E talvez a lição mais importante seja que, ao entender as forças que moldam nossa trajetória, podemos não apenas prever o futuro, mas também participar ativamente em sua criação. Se este conteúdo ressoou com sua busca por conhecimento, manifeste seu apoio com um like. Compartilhe com aqueles que também ousam pensar além. E inscreva-se no canal Intelecto Ampliado. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as camadas mais profundas da mente e da realidade.